E para começar a falar sobre essa primeira parte, eu tenho que primeiro falar sobre o que aconteceu ontem. Ontem tivemos acontecendo a partida entre Nova Zelândia e Colômbia. A seleção colombiana venceu essa partida pelo placar de 2-1. E tivemos como grande titular do jogo ele, tá? O zagueiro do Vasco da Gama, Carlos Cuesta, iniciou a partida, foi o grande titular desse sistema defensivo colombiano, mais do que nunca mostrando que o Vasco ele tem de fato um zagueiro de seleção. Carlos Cuesta é um jogador diferenciado e não diferenciado apenas no Vasco da Gama, mas diferenciado também para a seleção do seu país. Carlos Cuesta, ele fechou a partida de ontem com números bem legais, tá? Fechou o jogo tendo 2 chutes defendidos, um duelo que disputou no chão, ganho, um duelo pelo alto que disputou, ganho também, sofreu uma falta, teve 26 ações com a bola, então um jogador que teve um jogo bem interessante, nota 7 aí no SofaScore e foi substituído na segunda etapa, dando vaga ao John Luke Me. Ele inclusive fez dupla de zaga com o também zagueiro Yerry Mina, uma figura aí conhecida pelo torcedor vascaíno que pede Mina para fechar com o Vasco da Gama já há algumas janelas. Andrés Gomes, outro jogador colombiano que também esteve presente na partida, não entrou em campo, ficou no banco de reservas durante os 90 minutos. Então, o Vasco ele tem na seleção colombiana 2 grandes representantes. Durante essa semana, o Andrés Gomes ele repostou essa imagem que está aparecendo aí a vocês. E aí você pode ver na imagem o John Córdoba, um grande, inclusive, jogador, é claro, também colombiano, Carlos Cuesta, o próprio Andrés Gomes, e acompanhado de John Arias. E aí que entra a grande questão. Arias, amigo, todos nós, né, todo mundo já sabe disso. Arias foi um jogador que passou a brilhar muito no Fluminense sob o comando do técnico Fernando Diniz. Se o Arias se tornou quem foi no futebol brasileiro, passa pelo técnico Fernando Diniz, inclusive. Foi o treinador responsável por potencializar ao máximo John Arias. Foi com o Diniz que no Fluminense Arias virou titular absoluto. Foi com o Diniz que no Fluminense Arias aumentou drasticamente a sua confiança e tomada de decisão. Foi com o Diniz no Fluminense que Arias se tornou jogador de seleção colombiana. Foi por Diniz que no Fluminense Arias aprendeu a jogar por dentro, por fora, entre linhas, algo que inclusive o próprio técnico Fernando Diniz cobra muito, ou seja, foi com o Fernando Diniz que apareceu o melhor futebol de John Arias. Uma coisa eu digo para você, pode apostar, se Diniz telefonar, John Arias vai escutar o que o Fernando Diniz tem a fazer. Hoje, John Arias é um atleta que atua no Wolverhampton da Premier League, é um jogador que não está conseguindo ir bem por lá, nitidamente está passando por um grande problema de adaptação, o seu futebol caiu no futebol inglês, e diante dessa situação, ele que saiu do Brasil como um dos grandes jogadores, se não à época o melhor atleta desempenhando o futebol no Brasil e hoje está um pouco esquecido no futebol inglês, clubes do futebol brasileiro já passam a olhar com bons olhos a possibilidade de ter o John Arias. Inclusive, o jornal InSport recentemente trouxe uma matéria falando sobre a possibilidade de John Arias estar saindo do futebol inglês já nessa próxima janela de transferências para voltar ao Brasil. Até porque o seu clube hoje no futebol inglês tem 2 pontos apenas, está na última colocação e tem grande chance de cair para a segunda divisão do campeonato inglês nessa próxima temporada. Então o John Arias hoje pode sim estar sendo negociado já no ano que vem de volta ao Brasil. Uma grande possibilidade disso acontecer. O jornal o Globo recentemente trouxe informação que o Flamengo observa com bons olhos a possibilidade de ter o Arias nessa próxima janela. E aí eu digo, se o Flamengo está de olho, porque o Vasco também não pode ter essa mesma intenção de ter o John Arias na próxima janela de transferências. O Wolverhampton pagou 20 milhões de euros pela compra dos direitos econômicos do John Arias, um valor próximo à casa dos 120 milhões de reais, mas eu acho que para tudo tem negócio. Dá para sentar, dá para conversar, dá para buscar o empréstimo. A relação ela tem entre técnico e jogador, entre Diniz e Arias, e também entre o Arias e os seus compatriotas, entre Arias e Cuesta, entre Arias e Andrés Gomes, ou seja, mais do que nunca Arias no Vasco da Gama se sentiria completamente em casa, teria um ambiente completamente à sua disposição. Inclusive, amigo vascaíno, o próprio John Arias, durante essa janela de transferências, a partir de um pedido do próprio técnico Fernando Diniz, ele ligou
para Andrés Gomes. O Arias ele liga para o Andrés Gomes antes do Andrés Gomes fechar com o Vasco da Gama, aconselhando o Gomes a jogar no futebol brasileiro e a vestir a camisa do Vasco da Gama. E principalmente, trabalhar com o Fernando Diniz. O Arias, no papo que teve com o Andrés Gomes antes dele fechar com o Vasco, ele aconselhou o Andrés Gomes a vir para o Vasco da Gama. Aí até trabalhar com o Fernando Diniz, demonstrando muito ao Gomes que trabalhar com o Diniz foi um divisor de águas na carreira do próprio John Arias. E foi essa conversa que fez com que o Andrés Gomes viesse para o Vasco. A conversa que o Andrés Gomes teve com o John Arias foi de muito convencimento para o jogador. Até porque outros clubes também queriam o Andrés Gomes nessa janela. Então, assim, o Arias já ajudou o Vasco nessa janela do meio do ano, por conta de um pedido do Fernando Diniz. E por que não ajudar nessa próxima janela? Não com um pedido, é claro, para ajudar a trazer outros atletas colombianos para cá, mas com um pedido em fazer com que o próprio Arias vista a camisa do nosso Vasco. Copa do Mundo tá aí, Arias precisa jogar em alto nível, e por que não, com o Vasco disputando uma Libertadores, estando recém-conquistado o título da Copa do Brasil, por que não sonhar com essa possibilidade? Eternamente se diz, né? Se o Vasco chegar na Libertadores, vai buscar o título. E para buscar o título, pode ter certeza que uma peça como o John Arias seria fundamental. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então, é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.